para a segunda parte, então, daqui da nossa aulinha, né, de física básica. Então, do que a gente vai precisar para a gente poder arrebentar no nosso Enem. Galera, é o seguinte, para a gente falar, então, a gente vai falar um pouco sobre grandeza física, né? Grandeza física. Professor, o que seria, professor, uma grandeza física? Galera, não sei. Não. A grandeza física é tudo aquilo que pode ser medido, tudo que pode ser mensurável. Então, tudo que você consegue medir, tudo que você consegue mensurar, isso é o que a gente chama de grandeza física. Professor, mas peraí. Me dá exemplo. Uma coisa é que você consegue medir, uma coisa que você consegue mensurar, por exemplo, seria o quê? Olha só, uma coisa que a gente pode medir, pode mensurar, a gente pode colocar aqui o exemplo como sendo o comprimento. Tá aqui. O comprimento, então, seria uma ideia para a grandeza física. Professor, me dá outro exemplo aí, então. Vamos lá. Uma outra coisa que você consiga medir seria o tempo. Então, o tempo também pode ser considerado como sendo uma grandeza física. Força, isso. Força também é o exemplo de grandeza física. Temperatura. Então, a temperatura também seria considerado um exemplo de grandeza física. Professor, eu entendi, tá? Comprimento, tempo, força, temperatura são exemplos de grandeza física. Mas, professor, me dá um exemplo de uma grandeza que não seja física. Vamos lá, um exemplo. O odor, o fedor. Galera, o odor ou o fedor é um exemplo clássico de que não era uma grandeza física. Uma pessoa, por exemplo, passa com um certo odor ao seu lado. Então a pessoa vem passando, né? E passando, tu sente aquilo. Quando você... aí tu fala, égua. 3. Tu vai falar isso? Claro que não, né? Porque você não consegue mensurar o odor. Aí passa uma outra cheirosinha. Tu fala, essa aqui tá cheirosa. Então o cheiro também seria outro exemplo. Aí tu vai falar assim, essa daqui é 8, né? É 8, no caso seria. Passa por exemplo, uma comida. Tem uma comida, tu come uma comida. A comida tu pode classificá-la como sendo ou uma comida gostosa, não é isso? Ou uma comida como sendo não saborosa. Mas só uma comida que não é saborosa para ti, pode ser uma comida saborosa para uma outra pessoa. Então você classifica, você não tem uma classificação, não tem lá uma escala de medida, né? Você não consegue classificar. Então, no caso, o sabor também, tá certo? Cores também, não só exemplo, formato também não seria o que não é grandeza física, beleza? Só que, galera, dentro da grandeza física, eu vou ter dois tipos de grandeza física. Uma grandeza que a gente vai chamar de grandeza escalar, beleza? Uma grandeza que a gente chama de grandeza vetorial. Galera, na grandeza escalar, a gente vai ter apenas um módulo, tá certo? Mas, professor, o que na realidade é um módulo? O módulo, galera, seria, na realidade, a ideia de intensidade, beleza? Então, essa grandeza escalar, ela seria um valor numérico que pode vir ou não. Olha só o que eu estou dizendo. Ele pode vir ou não acompanhado de uma unidade de medida. Professor, então como seria isso aí? Olha só. Olha para mim. Então seria isso aqui. Um exemplo disso aqui é o tempo, né? O tempo seria uma grandeza escalar. Deixa eu falar uma coisa. Vou te dar um macetezinho que eu não gosto muito de usar esse macete, tá bom? Na realidade é uma coisa assim que tu pode até falar, não saberia se estaria realmente certo isso, porque isso daí ele possui ele vai funcionar até certo ponto, mas depois ele acaba não funcionando. Tu pode classificar como sendo grandeza escalar valores que não são negativos, aliás, que não admitem valores negativos. Então, isso daí tu pode classificar como sendo uma grandeza escalar. Então, vai possuir apenas um módulo, tá certo? Só que isso aí, eu vou colocar, não tá 100% certo, beleza? A gente tem umas exceções, beleza? Que não se encaixam nisso que eu tô te dizendo, tá bom? Mas isso daí já funciona para ti como uma forma muito clara.
Então o tempo ele não pode ser negativo. Uma outra coisa que não pode ser negativo seria, galera, o meu comprimento, né? O comprimento também não pode ser negativo. Tu não pode, uma pessoa não vai chegar para ti e falar, ó, eu tenho menos 2 metros, eu tenho menos 1,80 m. Galera, a menina pode ser baixa, o menino pode ser baixo como for, mas ele não vai ter uma altura negativa. É que eu tenho um bom pedido, né? Fala, altura negativa! Só pra te contar aí, gordo sem graça. Ó, então aqui seria comprimento, área, beleza? Área, tá? Que mais, galera? Nós poderíamos colocar como sendo o volume. Olha só, temperatura. Ah, professor, tá aqui a exceção. Não, isso aqui não é exceção, tá bom? Por que não é exceção? A temperatura, quando eu falo sobre temperatura, eu estou falando na unidade no sistema internacional. Ou seja, a unidade no sistema internacional seria o quê? O Kelvin, perfeito. E Kelvin a gente tem que saber que na escala Kelvin, a escala Kelvin ela não admite valores negativos. Beleza? Vamos lá. Como eu te disse, todas elas é um valor numérico acompanhado de uma unidade de medida. Mas eu tenho, por exemplo, alguns valores, né, que eles não possuem, que são chamados de grandezas adimensionais, que também se encaixam bem aqui como sendo uma grandeza escalar na física, tá certo? Então, nesse caso, um exemplo de uma grandeza adimensional, galera, que não possui uma dimensão, ou seja, uma unidade de medida, que a gente pode citar aqui como sendo o coeficiente de atrito. Então, o coeficiente de atrito, galera, ele não possui uma unidade, tá certo? Uma coisa, o coeficiente de restituição, lá de quantidade de movimento, também não possui, é uma grandeza adimensional. E agora vem a nossa exceção. A nossa exceção seria o índice de refração, certo? O índice de refração. Professor, peraí, o índice de refração ele pode ser negativo? Até o Enem falar para ti, né? Até cair um item, né, falando sobre metamateriais que tinha um índice de refração negativo, a gente não conhecia. Na realidade, os estudantes que faziam a prova do vestibular, eles não conheciam a ideia, né, no caso do índice de refração negativo. Mas o índice de refração, ele possui sim um valor negativo. Então tome muito cuidado quanto a isso. Beleza? Bora pra cá. Outro tipo, galera, então a escalar ela possui apenas um módulo. E a vetorial? A vetorial possui 3 coisas. Ela vai possuir um módulo, no caso, uma direção e um sentido, tá certo? Então possui um módulo, uma direção e um sentido. Galera, imagine a seguinte situação, né? Você vem andando de carro, então quando você vem andando de carro, seu carro para. Parou. Tá? Aí você chega uma pessoa e fala, ó, você pode dar uma força aí pra mim? Aí a pessoa fala posso. Então você pede para a pessoa aplicar uma força. Ela vai para a lateral do seu carro e aplica essa força. Professor. O carro vai se movimentar. Se o cara for muito forte, ele vira o teu carro, né? Só que a força ela deveria ser aplicada na parte traseira do carro. Então a força, para ela ser aplicada, não pode ser aplicada em qualquer ponto. Ela precisa ter um módulo, uma direção e um sentido. Beleza? Ah, professor, afinal, o que é direção e sentido? Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Direção, galera, para resumir, vou dizer que é horizontal e vertical. E sentido, professor? Esquerda, direita, para cima, para baixo, para frente, para trás. Isso aí é o meu sentido. Então isso daí, galera, ele é diferente. Direção horizontal e vertical, sentido esquerda, direita, para cima, para baixo. Beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala, galera, sobre grandezas vetoriais, a gente pode pegar aqui os exemplos, né? Professor, qual seria, professor, o exemplo de uma grandeza vetorial? A força, né? A força, ela precisa disso. O deslocamento também. Professor, me dá outro exemplo aí, professor. Outro exemplo, vamos lá. O peso, né? Que no caso está se encaixado aqui dentro da força. E a massa, né? Aqui, né? No caso, como sendo uma grandeza escalar, ela estaria aqui. Então a massa, grandeza escalar, e o peso, grandeza vetorial. Competência 1, habilidade número 3 do teu Enem, tá bom? Vamos lá, vou pegar só mais outro exemplo aqui. Força, deslocamento. Que mais, galera? Nós teremos o campo elétrico, como sendo também essa ideia, beleza? Que mais? Só mais um.
Só mais uma, a aceleração e a velocidade, né? Aceleração e velocidade também são exemplos de grandezas do tipo vetorial, beleza? Quando a gente for ver na aula de vetores, a gente vai trabalhar melhor essa ideia bem aqui, beleza? Galera, valeu, um forte abraço e até a próxima.